João capítulo 6 e o verso 37 até o 40. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: todo aquele que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade daquele que me enviou é esta: que nenhum de todos aqueles que me deu eu perca, mas que o ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta: que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Amém? Irmãos, como eu estava dizendo, estávamos falando, obrigado. Essa doutrina, ou essas mensagens dessa série de doutrina, faz parte de uma doutrina chamada soteriologia, né? A soteriologia tem a sua raiz da seguinte maneira: soteros, ou sotero, salvação, e logia, ou logia, de estudo. Então, é estudo da salvação. Soteriologia, doutrina da salvação, ensino sobre a salvação. Quando foi formado, outro dia eu vou falar com mais calma sobre esse assunto, porque o tempo não vai permitir falar sobre o sínodo de Dort, os cânones de Dort, né, nos Países Baixos, na Holanda, que se reuniram lá por cerca de 2 anos quase, muitos teólogos, e estavam estudando para identificar a doutrina e ensinar certo para a igreja, de modo que foram ali muitas horas de estudo dedicados, e se elaborou então esses 5 pontos, né, que nós chamamos de os 5 pontos da graça, ou mais conhecido como os 5 pontos do calvinismo. E nós já falamos aqui sobre 4, e hoje vamos, se Deus quiser, encerrar no bom sentido, né, porque o assunto é vasto, né, dá para falar muita coisa. Falamos sobre depravação total, eleição incondicional, expiação limitada, graça irresistível e hoje perseverança dos santos. Dos 5 pontos, o que eu acho mais difícil, não só de entender, mas de explicar, quando você está espiritualmente maduro, você entende facilmente. Mas para quem não tem quem vem como eu, por exemplo, que vim de uma outra linha, né, doutrinária, outros irmãos, torna-se um pouco mais difícil, na minha opinião, entender o 3º ponto, que é a expiação limitada ou expiação particular. Né? Por aqueles que Cristo morreu, esses vão vir a Cristo. E então não é todos, mas de todos, né? Então de todos os povos, tribos, raça, nação, língua, mas não todos sem exceção, né? Mas todos sem distinção. Talvez esse seja o mais difícil, talvez, eu imagino que seja. Mas é graciosamente bíblico e que glorifica a Deus. E esse 5º ponto, que é a perseverança dos santos, eu o considero, essa é a minha opinião, isso é pessoal, né? Subjetivo. A minha opinião é que esse é o que talvez seja, possivelmente seja, para quem já está no meio reformado, o mais fácil, entre aspas, de se entender. Quando você já vem aprendendo a palavra, estudando, porque não é estudar um texto, mas estudar a palavra, né? Paulo nos ensina, Jesus nos ensina, a palavra nos ensina: pregues a palavra, e não sobre a palavra. Pregar sobre a palavra, até um filósofo aí fora pode pregar. Ele pode estudar, aprender a raiz semântica, etimológica, pegar algum estudo, pegar alguma coisa da história e trazer um bom ensinamento, dizendo sobre isso, sobre aquilo outro, mas não vai ser uma palavra espiritual, apenas técnica, apenas trazendo alguma informação. Mas quando nós pregamos a palavra, nós trazemos espírito e vida. É a diferença. Amém? Então, observe. Nesse 5º ponto, né, sobre a perseverança dos santos, eu gosto muito desse texto. Você pode ver que nessa série eu já citei várias vezes esse texto, João 36, do 37 ao 40. É evidente que há outras passagens, mas eu citei várias vezes essa passagem, porque o Deus que alcançou homens depravados, porque Cristo morreu por pecadores, o Deus que alcançou homens depravados, que elegeu de uma forma incondicional, porque não havia condições em nós, que fez uma expiação particular,
que por conta disso ele quebra a resistência natural do pecador, promovendo pela graça irresistível a salvação, esse mesmo Deus é o que sustenta cada um dos salvos. E há pessoas que ficam naquele negócio, bom, eu estou salvo ou não estou salvo? Está de manhã salvo, de tarde não é. Semana que vem é, o passado não é. E aquele negócio, sabe? Peraí, você é salvo em Cristo? Ah, irmão, eu acho que eu perdi minha salvação. Eu já cansei de ouvir isso. Ah, irmão, eu estou, sabe, o pecado, eu estou envolvido no pecado, ou eu me envolvi em pecado, um pensamento pecaminoso. Alguns jovens, principalmente jovens, não só, mas principalmente jovens, de 17, 18, 20 anos, entram em contato comigo e perguntam, pastor, como que eu faço para vencer o pecado? Como que eu faço para vencer a carne? Como que eu faço? Simples resposta, você não pode. Nós não podemos. Nós não conseguimos vencê-la. Essa é uma grande verdade. Mas peraí, a Bíblia está repleta de instruções para nós, isso e aquilo e tal. O que nós temos que entender é que é algo mais forte do que nós. O velho homem, o Adão, é muito forte. E se nós não estivermos em Cristo, nós não vencemos. Quem venceu é Cristo. Não tem uma canção assim? Agora há pouco estava cantando, até comentei com a minha esposa, antes de ir para cá, ou a caminho, dizendo assim, eu vou cantar no céu, eu vou cantar no céu. O hino de vitória, eu vou cantar no céu. Já ouviram? É um corinho, né? Na verdade, você já canta aqui agora. Você chega aqui, você já é vitorioso. Porque a vitória é dada por Cristo. É a graça dele que nos faz ser vitoriosos. Então, essa submissão minha ao Espírito, isso vai fazer com que eu consiga vencer isso. Já foi vencida por Cristo, mas esse sucumbir da carne e do mal é só mesmo debaixo dessa espiritualidade, desse ambiente espiritual em que Cristo é o Senhor que nos faz triunfar. Sempre nos faz triunfar. Então, não sou eu vou evitar, nós não vamos conseguir. Não vamos conseguir. É Cristo que nos sustenta, é Cristo que nos segura. Toda a honra e glória e mérito é dele, para tudo que se concerne a tudo e principalmente a salvação das nossas almas. Então, observe comigo Jeremias 32, do 28 ao verso 40. Jeremias 32, 28 ao verso 40. Vamos pegar um pouquinho da Antiga Aliança, do Antigo Testamento, de um profeta muito conhecido, e vamos dando sequência aqui. Jeremias 32, 28. Olha só, Jeremias 32, 28, diz assim a Sagrada Escritura. Porque assim diz o Senhor, eis que eu entrego essa cidade na mão dos caldeus e na mão de Nabucodonosor. E os caldeus que pelejam contra essa cidade entrarão nela e pôr-lhe-ão fogo, e queimarão as casas sobre cujos terraços queimaram incenso a Baal, e ofereceram libações a outros deuses para me provocarem a ira. Porque os filhos de Israel e os filhos de Judá não fizeram senão mal aos meus olhos desde a sua mocidade. Desde a sua mocidade. Me perdi aqui, perdão. Porque os filhos de Israel nada fizeram, senão provocar minha ira com as obras das suas mãos, diz o Senhor. Porque para minha ira e para o meu furor, que tem sido essa cidade, desde o dia em que edificaram e até o dia de hoje, para que tirasse da minha presença, por causa de toda a maldade dos filhos de Israel e dos filhos de Judá, que fizeram para me provocar a ira, ele e os seus reis, os seus príncipes, os seus sacerdotes e os seus profetas, como também os homens de Judá e os moradores de Jerusalém, viraram-me as costas e não o rosto, ainda que eu os ensinava, madrugando e ensinando-os, contudo eles não deram ouvido para receber o ensino. Agora observe, o estado que estava a cidade, o estado que estava o povo, virando as costas para o Senhor, mesmo o Senhor indo atrás deles, mas o plano de Deus não falha. Pula agora para o verso 38. Esse mesmo. E eles serão o meu povo. Claro que eu pulei esse versículo, depois você lê em casa com calma para você contextualizar melhor. E eles serão o meu povo, e eu lhes serei o seu Deus. Verso 37, melhor pegar o 37. Eis que eu os congregarei de todas as terras, para onde os tenho lançado na minha ira, e no meu furor, e na minha grande indignação, e os tornarei a trazer a este lugar, e farei que habitem neles seguramente. Eles serão o meu povo, e eu lhes serei o seu Deus, e lhes darei um mesmo coração, e um só caminho, para que me temam todos os dias, para seu bem, e o bem de seus filhos depois deles. E farei com eles uma aliança eterna,
e de não me desviar de fazer-lhe o bem, e porei o meu temor nos seus corações, para que nunca se apartem de mim. Você pega no início dos versículos que eu li, um povo rebelde, obstinado, se voltando, queimando incenso a Baal, voltando as costas para o Senhor, e esse mesmo Deus transforma esse povo, coloca um coração novo, transforma a sua vida e faz uma aliança eterna. Mas principia no Senhor, porque o homem não tem condições. Então faz uma aliança eterna, não uma aliança mais ou menos. Olha só, Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, versículo 6. Glórias a Deus. Romanos capítulo 5, verso 6. Está escrito assim: porque Cristo, estando nós ainda fracos. Você viu a primeira parte do versículo que eu li lá? Longe, distante, caído. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um injusto, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Olha que coisa mais tremenda, mais linda isso aqui. É uma prova de amor. Deus prova o seu amor porque Deus enviou o seu Filho para morrer por nós, sendo nós ainda pecadores. E agora, veja bem, logo, verso 9, logo muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Né? Algumas pessoas pensam que isso aqui fala do arrebatamento secreto, antes da grande tribulação. Não, a grande tribulação não é a ira de Deus. A grande tribulação é a ira e a fúria do dragão, da besta, do falso profeta, da meretriz, dos ímpios contra a igreja. A ira de Deus é o derramar das taças, que não é o assunto hoje. Mas só para nós já ficarmos já pegando esse gancho aí. Observe, 1 Coríntios 15. 1 Coríntios capítulo 15, bastante conhecido, o verso 45 até o 48. Eu podia pegar bem antes e passar para diante, mas eu quero pegar só esses versículos. 1 Coríntios 15, verso 45 ao verso 48. Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, o último Adão em espírito vivificante. Mas não é o primeiro o espiritual, senão o natural, depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, o Senhor, é do céu. Qual o terreno, tais são também os terrestres, e qual o celestial, tais também os celestiais. Queridos, vai o 4:9 também, vai. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. O Senhor nos está dando aqui uma certeza, está asseverando que assim como em Adão nós fomos feitos à semelhança dele em homens caídos, a mesma forma acontece em Cristo. Da maneira que como nós tivemos a herança de Adão, nós temos a herança em Cristo, ou em Deus por causa de Cristo. E isso é uma aliança eterna, é um projeto que não se pode parar, não vai acontecer de falhar, não há um plano B. É o plano de Deus. Não é que o plano A falhou e Deus entrou com o plano B. Ele faria uma aliança eterna. Nós lemos em João 6, 37 a 40, que daqueles que o Pai deu, ninguém vai se perder. Volta lá, 6, 37 de João. Todo aquele que o Pai me dá, virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade daquele que me enviou é esta, que nenhum, talvez alguns, talvez uns 500, talvez uns 600, uns 30 mil, uns 2 milhões se percam, não. A vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu eu perca, mas que eu ressuscite no último dia. Então aqui eu começo agora a asseverar, a falar palavras que vão corroborar com aquilo que está nas Escrituras sobre a perseverança dos santos. Alguém pode dizer, uma vez salvo, salvo para sempre, de forma pejorativa. A mesma frase ela pode ser dita, uma vez salvo, salvo para sempre, para a glória de Deus. Por quê? Porque tem pessoas que pensam que essa frase é apenas um jargão,
que é errado dizer, porque se você é salvo para sempre, pode fazer o que quiser. É isso que está na mente de muitas pessoas, e que elas não entendem o que é isso. Mas uma vez salvo, salvo para sempre, e salvo para sempre pode beber, pode fumar, pode ir para a gandaia, pode ir para o funk, pode ir para onde quiser, que no fim ele é salvo mesmo. Não, não é isso que a Bíblia ensina, não é isso que a palavra diz, não é isso que os reformadores lá no passado estabeleceram ali, estudando e aplicando a palavra, não é isso que nós ensinamos na Igreja Missionária Volta de Cristo, não é isso que eu ensino como pastor, não é isso, acima de tudo, que a Bíblia diz. A Bíblia não ensina isso. A Bíblia ensina, a palavra do Senhor ensina que aqueles que são salvos, eles têm uma vida diferente, a conduta diferente, o viver diferente, o andar é diferente, o pensar é diferente, o falar é diferente, o olhar é diferente, o viver é diferente, a conduta é diferente. Observe. Algumas pessoas então ficam dizendo, mas eu posso cair da graça, eu posso pecar, eu posso desviar dos caminhos do Senhor, eu posso sair, eu conheço fulano, conheço Beltrano, que ficou 10 anos, 20 anos, eu também conheço. Eu conheço pessoas que tiveram, também conheço, e ainda vamos chegar nesse ponto já já. Observe aí, Romanos 8, no verso 31. Observe, um texto conhecido, bastante usado. Observe, Romanos 8, verso 31 até o 39. Verso 31 até o 39 de Romanos 8. Que diremos, pois, a estas coisas? Uma pergunta. Essa pergunta, porque o texto original, ele não é dividido em versículos, né? Ele não é marcado em versículo. Romanos, capítulo 1, versículo 2, 3, não é isso. Isso aqui foi identificado, mais para frente eu vou ensinar sobre isso, para facilitar. Não facilita para a gente? Facilita. E é uma pergunta respondendo uma resposta dada ao que está escrito anteriormente. Então, volte comigo, o verso 29 e o 30. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Para serem conformes à imagem de seu Filho. Então, conforme à imagem de seu Filho, eu vou viver pecando, adulterando, fornicando, bebendo, mentindo, fofocando, conversinha mole, piadinha imunda, palavras imorais, pensamentos imorais, conduta imoral? Não. Para ser conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esse também chamou, e aos que a esse chamou, também justificou, e aos que justificou, a esse também glorificou. Tudo no passado. Já vou explicar sobre isso. Agora corre de novo, 31. Que diremos, pois, a estas coisas? Isso e o que tinha batalha disso também. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo o seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Aí começa aqui uma série de perguntas. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem o justifica. Voltamos a mente lá para Romanos 3. Não há um justo que sequer. No entanto, em Cristo, nós temos os méritos de Cristo sobre nossas vidas, a justiça de Cristo imputada a nós. Quem, verso 34, é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e que também intercede por nós. Porventura, se alguém apontar, se o acusador apontar, se algum falso irmão apontar, porque irmão de verdade não aponta, irmão de verdade estende as mãos. Mas se um falso irmão apontar, Cristo está intercedendo. Diante do Pai está lá intercedendo. Por esse eu morri, por esse eu derramei meu sangue. Ele está justificado das suas condutas pecaminosas pelo sangue da cruz. Outra pergunta feita no versículo 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Olha só. Quem nos separará do amor de Cristo? Isso aqui é muito forte. Quem nos separará do amor de Cristo? Aí o texto começa respondendo, ou começa a fazer aqui umas colocações. Seria, porventura, a tribulação, a angústia, a perseguição, ou a fome, ou a nudez? Eu estava desviado porque não tinha, passava muita necessidade. Então, você nunca foi salvo em Cristo Jesus, porque quem é salvo em Cristo, ele passa necessidade, passa fome, passa aperto, é perseguido, é morto, é lançado, como foram os crentes, em fornalhas, em
arenas com leões, com animais ferozes, mas continua firme. É porque eu estou em perigo, é perigoso alguém querer matar porque eu sou crente, não separa. A espada não separa. Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Algumas versões falam, o dia todo. Somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Lembra do canto da vitória? Eu vou cantar no céu, eu vou cantar no... Já somos aqui vitoriosos por aquele que nos amou. Porque estou certo de que, Paulo dizendo, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem eu, nem você mesmo. Nem você. Porque você não é mais poderoso que Deus, Deus é poderoso. Ele quebrou essa resistência. Lembra? Graça é irresistível. Há uma resistência natural no homem de não querer Deus, mas pelo poder do Espírito ele quebra essa resistência e nós nos rendemos a Ele. Então nem você mesmo pode tirar você da salvação em Cristo. Nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Olha só, o verso 39. Separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Observe Efésios 1, verso 6. Olha só o que diz em Efésios capítulo 1, versículo 6. Olha bem. O 5 diz, né? E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória da sua graça, pelo qual nos fez agradáveis a si no amado. Então ninguém nos separa do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Presta bem atenção, tenta enxergar isso. O amor de Deus que está em Cristo Jesus. Olha bem. Para louvor da glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Nós estamos em quem? Agora estamos em Cristo. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que eu vivo agora não vivo na carne, mas eu vivo na fé do Filho de Deus. Eu estou em Cristo, o foco do amor. Presta bem atenção. Em Cristo eu sou salvo, redimido, restaurado, reconciliado, guardado, justificado. Então eu estou sendo amado graciosamente em Cristo. Ninguém nos separa do amor de Deus que está em Cristo. Olha só, Romanos 8, Efésios 4, 32. Sempre vou citando esse versículo, eu gosto muito dessa passagem, que diz assim: antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus os perdoou em Cristo. Ninguém nos separa do amor de Deus que está em Cristo. Fomos perdoados em Cristo. Olha isso. Não fomos perdoados na excelência do pregador, na eloquência do pregador, na evidência de alguém que pode estar ali numa eminência, etc. e tal. Em Cristo. Efésios 5:2. Andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Então, ninguém nos separa do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nós estamos em Cristo Jesus. Não há possibilidade. Não há como. Deixa eu falar uma coisa que estava no meu coração desde manhã. Depois que nós saímos da oração aqui, estamos orando das 6h30 da manhã em diante, até umas 7. 6h30, né? A gente vem, né? 6 horas? Não, 6h30. Em oração aqui na congregação, e quando eu fui para casa, eu comecei a dar mais uma estudada nesse texto, antes de ir para o meu trabalho. De repente, meu coração ardia assim, e eu comecei a falar com Deus, e aquilo ali mexeu comigo. Eu quero transmitir para os irmãos. Se nós que estamos aqui, os que porventura vão vir depois, se nós pensamos que nós podemos perder a salvação, não, pode sim. Eu conheço pessoas que ouviam minhas mensagens, entravam no canal, comentavam, ai que bênção, e conseguiram o contato pelo WhatsApp, e um dia disse assim: olha, eu acredito sim que a salvação se pode perder. Eu acredito na possibilidade da perda da salvação. E desescreveu, saiu, não fala mais comigo. Meus amados, com toda a sinceridade de um pregador que já tem alguns anos pregando, mas que está engatinhando ainda. Se nós pensamos que a salvação que Cristo fez, ela pode ser perdida, se essa aliança eterna que nós lemos lá de Jeremias, se esse texto de João 6, 37 a 40, se o pouquinho, por enquanto, de versículo nós citamos aqui, se
Se isso aqui for se for para perder, isso aqui tudo é mentira. Se alguém perder a salvação, você pensar que você perde a salvação em Cristo, você nunca conheceu o Evangelho. Você não sabe ainda o que é o Evangelho, não sabe ainda o que é a palavra de Deus. O Evangelho é pesado onde diz, o pai matou o filho por pecadores. Já falei isso aqui em outras mensagens. É pesado ouvir falar isso, é pesado ouvir isso, mas é uma verdade. O pai matou o filho por pecadores, para que esses pecadores se tornassem filhos dele também. Porque não é como todo mundo fala, todos nós somos filhos de Deus, absolutamente, não é assim. De maneira que o pai matou o filho por pecadores, para que esses também possam ser filhos de Deus. E este ato do pai matou o filho por pecadores. O pecador não quer, vai quando quer, sai quando quer, fica quando quer. Ninguém nos separa do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nenhuma outra criatura nos pode separar, nem nós mesmos. É uma segurança, é a perseverança dos santos. Eu vou falar agora um pouquinho sobre o que é. Essa frase tem um peso muito grande, perseverança dos santos. Olha só, 1 Coríntios capítulo 1, verso 26. Se você acredita realmente que esse pai que matou o filho para que outros filhos pudessem existir, você acreditar que a salvação pode ser perdida, você não conhece o Evangelho. Não conhece. 1 Coríntios capítulo 1, verso 26. Olha só o que diz a Sagrada Escritura. Porque bem vedes, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Vede, irmãos, a vossa vocação. Está falando da salvação aqui. Agora, olha para Romanos 11, 29. Volta um pouquinho as páginas aí. Olha para Romanos 11, 29. Olha o que diz a palavra do Senhor. Porque os dons e a vocação de Deus, a minha versão diz assim, ó, essa aqui, são sem arrependimento. Talvez a sua são irrevogáveis. Deve estar assim na sua, né? Irrevogáveis? Está assim na sua, amor? Como é que está na sua? Irrevogáveis. O homem pode revogar, ele pode mexer os pauzinhos, pode mexer da lei, mas Deus, nós estamos falando de Deus, não do homem. Falando de Deus, que não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Né? Mas a Bíblia diz que ele se arrependeu. Antropopatismo e antropomorfismo. Nós temos que entender isso, mas não vou explicar isso agora. Deixa eu correr aqui. Os dons da vocação são irrevogáveis. A salvação é eterna, é gloriosa, é poderosa, e Deus é que sustenta a nossa vida. Pastor, o que eu faço? Existe a nossa responsabilidade, existe a nossa conduta, logicamente, nós não somos robôs, nós somos seres que pensam. Nós temos uma forma de agir chamada de livre agência. Nós somos, de fato, responsáveis por toda a nossa atitude. O nosso livre-arbítrio foi atingido, mas em Cristo nós somos colocados na presença dele, no amado. E em Cristo nós conseguimos, por ele nós conseguimos vencer, por ele nós conseguimos renunciar, por ele conseguimos dizer, eis-me aqui, por ele conseguimos clamar, Abba, Pai. Você está entendendo? Então é perseverança dos santos, não ímpios. O que tem a ver isso, pastor? O que tem a ver isso? Tudo. Porque o texto, já quando foi declarado lá nos cânones de Dort, no sino de Dort, perseverança dos santos. Por que santos? Santo não quer dizer o quê? Separado. A igreja não quer dizer tirado para fora. A igreja não quer dizer um povo de Deus, lavado, remido, povo seu, zeloso de boas obras. Então, como assim santos? Porque esse povo não vai andar como anda o ímpio. Ele foi ímpio, andava como ímpio, seguia o curso da potestade do ar dos príncipes das trevas, vivia de uma maneira carnal, obstinada, retrógrada, perversa, com tanta coisa, mas depois em Cristo, ele tem que ter uma mudança de vida. Há de haver, eu vou explicar mais um pouquinho aqui nesse ponto agora. E essa perseverança, nós já falamos em outras mensagens, e eu vou dizer novamente, Mateus 24, versículo 13, é uma perseverança até o fim. Aquele que perseverar até o fim será salvo. E a ratificação é essa, só persevera até o fim o que é salvo, porque só consegue aguentar
em Cristo. É só Deus que pode nos dar essa graça. É só o Senhor que nos sustenta. É Ele que sustenta, porque Ele morreu, Ele comprou, e o que comprou Ele não vai perder. João, nós lemos agora há pouco, 37 a 40, eu vim para fazer a vontade de meu Pai. E a vontade de meu Pai é essa, que ninguém, nenhumzinho daqueles que Ele me deu, perca. Imagina Jesus perdendo um. Ah, Pai, perdi uns 300 mil aí, mas tem aí 400 milhões, tá bom demais. Não, é nenhum. Ah, Pai, tem uma turminha lá que, saiu, foi lá para o pagode, foi para o forró, foi para uma macumba, foi para não sei para onde. Não. Ah, mas aqueles irmãos que vivem uma vida irregular, aqueles irmãos que vivem pecado. Você cometeu o pecado? O pecado, a ação pecaminosa nas nossas vidas, já falei em outras ocasiões, é porque nós temos uma natureza de pecados, de pecadores. Mas a ação de pecado deve ser na nossa vida um acidente e não uma constância. Nós não vamos viver na prática obstinada, deslocada, na prática, como muitos são pecadores aí contumazes, que não se importam com nada. É dioturnamente pecando e não querem nada. E ainda bate no peito e fala, não faço mal para ninguém, não mato, não roubo, não faço nada disso. E outros até fazem e falam, está tudo certo. Mas uma vida com Deus é diferente. É uma perseverança até o fim, é a perseverança dos santos. Porque são santificados e santificam. Olha só o que diz João 1, verso 11. Veio para o seu, mas os seus não receberam. Já falei isso daqui, o seu e os seus. O seu povo, os seus, a etnia ali. O seu povo crente, os salvos. E em 1 Pedro 1, verso 23 fala, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Não é mais ou menos, um pouco, é para sempre. Então, quando nós somos alcançados pela graça, nós somos feitos filhos de Deus, porque éramos, por natureza, filhos da ira, agora vivificados pelo Senhor, feitos filhos de Deus, sendo gerados pela semente incorruptível, nós somos uma nova criação. O original no texto lá em Romanos 5,17 é, aquele que está em Cristo é uma nova criação. Tudo se fez novo, é uma nova criação diante do Senhor. Deus pega aquele vaso ruim lá, tranqueira, difícil. Sabe aquele móvel que é chamado de, tem no Santo dos Santos, que é a Arca da Aliança, parece um baú, já expliquei aqui em outras ocasiões, era feito de madeira de acácia. Tudo na palavra tem um significado. Revestido de ouro, etc. Mas era feito de madeira de acácia, madeira dura, cheia de nó, ruim de trabalhar. Não era uma madeira facinho, molinha, pinos, por exemplo. Pinos é molinho, né? Pega pinos, é facinho, você corta até com um canivete, você corta. Não, era madeira de acácia, ruim de trabalhar. Um negócio difícil de mexer. Como a nossa vida, por exemplo. Ruim de trabalhar, difícil de mexer. Mas o carpinteiro, por excelência, foi lá com a sua plana, arrancou aqueles espinhos, aqueles nó, aquelas coisas ruins e nos revestiu com a glória, ou seja, de ouro. O símbolo do ouro é glória. E essa glória não é nossa, essa glória em nós é dele, aleluias. Está entendendo como é que é? Somos ruins de trabalhar, mas o que tem sido trabalhado em nós é trabalho do Espírito do Senhor. Amém? Então, essa vida de santo e perseverança dos santos, ela consiste num novo nascimento, uma novidade de vida. Olha só, Romanos 5, verso 20. Romanos capítulo 5, verso de número 20. Olha só o que diz 5, 20, a palavra do Senhor. 20 e 21. Não, 20 e 21. Romanos 5, de 20. Isso mesmo. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça, para a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Eu estava dizendo agora há pouco sobre aquelas que querem viver uma vida pecaminosa, mas é uma vida de santos, é perseverança dos santos. Veio, porém, a lei, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Bom, se porque havia muito pecado, superabundou a graça, então vamos ver pecado. Podia ser o pensamento de muitos irmãos lá em Roma, mas olha só, o que Paulo fala no capítulo 6, no versículo 1 agora. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado porque a graça abunde? De modo nenhum. Nós, que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo da morte. Porque
como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Aí segue aqui até o versículo 20, vai seguindo aqui, eu não vou ter tempo para isso, mas vai em casa depois, estuda, vai ler isso aqui para você ver. Isso aqui aperta-nos, isso aqui nos confronta. Se nós estávamos no pecado e andávamos no pecado, era uma situação. Sendo ressuscitado com Cristo, pensamos nas coisas do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus Pai, e andemos agora em novidade de vida. Porque é triste, você olha um crente e fala assim muitas vezes, não, eu sou crente, mas comigo se mexer... Não, irmãos, é evidente que nós somos seres humanos e erramos às vezes. E falhamos, eu falei, é um acidente de percurso, não é uma constância na nossa vida. O tempo todo é bruto. Um dia você pode estar mais ignorante mesmo. Um dia você pode estar meio... fazer o quê? Mas temos que vigiar nisso também. Porque tem uma nuvem muito grande de testemunhas. Mas acontece. Agora, viver uma vida assim é um negócio terrível. Viver assim... Eu conheço pessoas que, infelizmente, não tem uma constância. Eu teve um tempo na minha vida que eu não queria servir a Deus, eu queria ficar longe. Eu vinha, daqui a pouco eu vinha, até que Deus... Não, agora chega. Chega, tem que parar, tem que acabar, tem que chegar um dia que acabou. Chega um momento que esse poder de Deus age nas nossas vidas, e é Ele que faz isso. E esse nosso render-se ao Senhor, ao Espírito, que nos faz entender e viver para Ele. Como é que eu vou viver? Eu falo, mas pastor, isso não importa, a salvação não depende de eu conhecer a doutrina da graça, não. A salvação é pela fé, pela graça em Cristo Jesus, etc. É evidente, a salvação é pela graça, por meio da fé, concordo com você. Mas quanto mais eu conheço, eu tenho uma vida melhor com Deus, uma conduta melhor com o Senhor. Quanto mais eu entendo doutrina, melhor a minha vida, a minha relação, meu relacionamento com o Pai. Quanto mais a igreja conhece doutrina, conhece a palavra, melhor ele se relaciona com Deus e mais ele se afasta do mundo e do pecado. Olha só, Romanos 6, do verso... não vou ler isso aqui tudo, não quer muita coisa. Vou ler só o versículo 23 aqui. Olha só. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus nosso Senhor. Eu estava falando que já morremos no pecado, não vamos viver no pecado, andar no pecado, viver na prática do pecado, porque é a perseverança dos santos, que vive uma vida piedosa diante do Senhor. Viver cristão, queridos, veja bem, essa cosmovisão tem que ser passada, não viver aqui entre quatro paredes, aqui é um lugar de culto, de adoração, reunimos-nos aqui para adorar a Deus, louvamos o Senhor, cantamos, nos alegramos aqui hoje com canções espirituais e adoramos a Deus e vamos para nossa casa espiritualmente viver. Não é aquele desequilíbrio que se porventura um gato passa no telhado, você já pensa que é um demônio que está lá. Não é num desequilíbrio de que o mundo está caindo, você não, nada a ver. Não, é no equilíbrio. E pela conduta da palavra nós temos esse equilíbrio, esse poder para entender o mundo espiritual. Olha só Gálatas capítulo 5. Eu quero falar uma coisa muito interessante agora, rapidamente. Gálatas capítulo 5, onde fala do fruto do Espírito. Olha, preste bem atenção. Gálatas 5, verso 22. Até o 25. Olha só. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Não é pesado? Os que são. Se você não crucificou, você não é. Não é? O inverso... Ele vem nos atingir da mesma forma. Diametralmente. Os que são de Cristo crucificam sua carne. Não, mas minha carne é assim. Então, você não crucificou ainda. Não, mas se pisa no meu calo, eu tenho assim. Eu sou assim mesmo. Espera aí. Vamos repensar, vamos pensar, vamos fazer uma introspecção e uma observação da palavra. Não me leve a mal, mas eu quero que você saia daqui hoje arrebentado pela palavra. Porque assim que eu saio muitas vezes pregando, eu saio arrebentado. Meu Deus, como o Senhor é bom e misericordioso. Humilhado, não no sentido pejorativo, mas no sentido de que nos põe no lugar. Tudo é para a glória dele. Olha só. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito.
Agora, observe, fruto, está no singular ou está no plural? Na Bíblia de vocês. Está no singular? Está no singular na sua Bíblia, irmã Fátima? Está no singular na sua Bíblia aí, NVI? Não, essa sua é King James, né? Fruto é igual uma tangerina, exatamente. É um fruto com vários gomos. Então, um gomo aqui é o amor, o outro é o gozo, outro é a longanimidade, outro é... Não são frutos, é fruto, que tem vários gomos. Então, não pode faltar um gomo desse fruto, tem que ter todos esses gomos. E temos que desfrutar deles todos e transbordar deles todos. Por que eu estou dizendo isso? Porque é uma vida de santos, é perseverança dos santos, que vão perseverar numa conduta. Você já viu aquela pessoa que fala assim, eu estou salvo hoje, amanhã não estou salvo. Eu ouvi uma ilustração muito interessante, que um pastor contando, ele que chegava uma ilustração, né? No indivíduo e perguntava, como é que você está, fulano de tal? Ah, rapaz, eu estou bem, estou firme com Jesus, estou firme na rocha. Passava 2 meses, e aí, irmão, como é que você está? Ah, rapaz, eu não estou bem não, eu perdi minha salvação. É mesmo, irmão, perdi a salvação. Misericórdia. Eu estou desanimado e tal. E ia embora. 2, 3 meses depois, segundo, como é que você está? Rapaz, eu tô uma bênção. Como fala na minha terra, eu estou uma benção. Estou uma benção, uma tocha. Estou orando, estou subindo no monte, estou nisso, aquilo, que negócio, né? É mesmo, que benção, hein? Puxa vida. 2 meses depois, e aí, irmão? Ih, rapaz, eu estou perdido. Eu perdi minha salvação. Eu pensei bobagem, eu ouvi bobagem, eu falei bobagem. Eu perdi minha salvação. Eita. Aí esse irmão contou que de novo. Mas treme. E aí, onde você está? Rapaz, eu estou em pé. Oh, aleluia. Estou firme com Jesus. Eu vou lhe dar uma facada, vou te matar então. Que pelo menos você morre, vai salvo. Já que você está em pé e cai, eu vou logo te matar nesse momento. Você está bem? Aí você já vai para o céu. Né? Porque Charles Haddon Spurgeon, ele disse, se a minha salvação dependesse de mim, eu me perderia 1000 vezes ao dia. Não depende da gente, meu querido. Não é você que vai vencer. Cristo venceu na cruz por nós. Claro. Então eu não vou viver. Não. Isso é um pensamento de crente sem vergonha. Tem que tomar vergonha na cara. Desculpe minha expressão aqui, tá, queridos? Mas a crente sem vergonha que não tem... então... eu já ouvi cada coisa que se eu contar... Eu nem posso contar aqui também, né? Coisas assim de cair o queixo. Irmão, que espécie de crente que é você? É claro que nós erramos. Você acha que eu nunca errei? Errei. Mas tem que ser um acidente na minha vida. Mas errou de novo. Agora para, chega. Levanta a cabeça... E marcha com Jesus e vai até o fim. Porque esse fruto nós temos que dar. É novidade de vida, é nova criação. É um viver na presença do Senhor. Se vocês são de Cristo, crucificaram a carne com as suas paixões. Antigamente tinha uma expressão, hoje eu não ouço mais, mas tinha uma expressão, fulano é um crente carnudo. Né? Fulano é um crente carnudo. Aquele que falava era um crente linguarudo e carnudo também. Né? Ei, fulano é um crente carnudo. Sabe? Porque o que era, talvez... na mente dele, carnudo, é porque não gritava, pulava, sapateava, rodopiava, caía para o chão, levantava, aquele negócio todo. É porque era mais acomedido. Comedido. Agora, esse fruto não é... Por exemplo, eu vejo pessoas que fazem uma gritaria, que pulam, que fazem na minha terra fala banzé. Um banzé. Mas o fruto não existe. Você vai ver que a esposa é uma miséria. Com o marido é só por Deus na causa. Com o comércio é misericórdia. Só Deus sabe o que ele faz. Né? Mas os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscência. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Crucificaram. Crucificado com Cristo. E não vivo eu. Cristo vive em mim. Exatamente. O bom combate. Exato. Guardei a fé. Se você observar, não vou ler porque o tempo não permite, Hebreus 12, de 1 a 14, você vai ver coisas fundamentais aqui, tremendas, sobre Deus nos corrigindo. A gente erra, né? A gente peca, a gente pode tropeçar, tropeça, infelizmente a gente tropeça. Somos corrigidos por quê? Verso 7 de Hebreus 12, só vou ler ele. Se suportais a correção, Deus os trata como filhos, porque que filho há a quem o pai não corrija? Como eu fui corrigido? Como nós somos corrigidos muitas vezes? Porque nós erramos, falhamos, tropeçamos. Não podemos usar desse artifício para encobrir um desejo de nosso de pecado. Ai, pastor, mas eu gosto de tal coisa.
Ontem eu fui questionado por uma pessoa que dizia assim, é pecado gostar de tal coisa? Olha, tem coisas assim, tem coisas assado que não convém, porque alguém pode interpretar mal, etc, e tal. Mas nós temos que ser sinceros diante de Deus. Temos que ser sinceros, Deus gosta da sinceridade. Agora, também a palavra nos ensina que nós temos que renunciar. A vida cristã é uma vida de renúncia. É uma vida de renúncia. Né? Então é a perseverança dos santos. Viver em santidade. É saber que aonde quer que eu esteja. Eu saio do meu carro para fazer minhas vendas, a minha esposa não está comigo. Os irmãos que eu pastorei não estão comigo. Os irmãos que eu evangelizo, os amigos que eu evangelizo, não estão comigo. Eu posso estar andando e falando, vendo, pensando e agindo, mas o Senhor está vendo. E quando eu conheço doutrina, isso pesa. Isso pesa na minha vida. Observe. Então, uma coisa que eu quero dizer para vocês aqui, ó, Efésios 4:30, fala assim, ó, não entristeçais o Espírito Santo. Vamos lá, Efésios 4, verso 30. Está pertinho aí? Eu tenho um tempinho ainda, dá para chegar a citar esse texto, a lê-lo. Efésios 4, verso 30. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Então, há a possibilidade de nós entristecermos? Sim. E Paulo fala, não entristeçais. Mas olha, observe, no qual você já está selado. Você pode entristecer, mas você está selado com ele. O cristão está selado, não vai perder. Então quer dizer que, de novo, vem aquela pergunta, eu posso fazer o que eu quiser? Não. Quem é de Deus não vai fazer o que quiser, porque aqueles que estão em Cristo já crucificaram a sua carne com as suas paixões e concupiscências, desejos. Desejos. Mas nós muitas vezes entristecemos o Espírito com palavras que nós falamos, com pensamentos, com atitudes, com algumas... até deixando de fazer alguma coisa, né? Que agrada ao Senhor. Deus espera mais de nós. Nós queremos muito de Deus, mas Deus espera de nós também. Ora, Abraão pediu um filho para Deus, toma o filho. Aí Deus pede o filho para Abraão, toma o filho. Está entendendo? Nós colocamos muita coisa para Deus assim, eu não vou no culto porque vai chover, porque choveu, porque está calor, porque está frio, porque está quente, porque está nevando, porque está pernilongo, porque tem um chikungunya, porque tem um... Sabe? Entristecemos o Espírito. Entristecemos o Espírito. E outras coisas mais, é evidente. Então, o que eu tenho que fazer? Olha só, 1 João 3, verso 9. Uma vida de cristão é uma vida que... é uma vida de renúncia, é uma vida de poder, porque poder de Deus nas nossas vidas. Olha só, 1 João 3. Epístola, né? Epístola de João, primeira epístola de João, capítulo 3. Eu gostaria de ler todo, mas eu não tenho mais tempo para ler todo. Mas eu vou ler o 8. Eu vou ler o 7, 8 e 9. Eu vou ler o 6 também. Qualquer que permanece nele não pratica o pecado. Qualquer que permanece em pecado não o viu, nem o conheceu. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Quem pratica o pecado é do diabo. Forte, né? Quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não permanece em pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Então quer dizer que nós não pecamos? Meu irmão, tem um pensamento que John Wesley estabeleceu na sua conduta de ensinos, que o homem chegava a um estágio de perfeição, digamos aqui assim. Isso não é o que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que nós falamos agora há pouco. Nós podemos entristecer o Espírito Santo. Não extingais o Espírito. A Bíblia nos ensina isso. A palavra nos ensina que isso pode acontecer. O pecado pode ocorrer. Mas a Bíblia fala aqui, aquele que permanece, qualquer que permanece não pratica o pecado. Qualquer que permanece em pecado não ouviu. Não ouviu. Verso 6. Não viu o Senhor. Volta lá para João, Evangelho agora. João, Evangelho 6. Lá no primeiro texto nós lemos. Olha só. Observe, todo aquele que o Pai me dá, virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos que me deu eu perca, mas que eu ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho. Olha aí.
e crê nele, tenha a vida eterna, e eu o ressuscite no último dia. Você pegou aqui o verbo ver? Olha só. Qualquer que permanece nele não pratica pecado, ou pecado. Qualquer que permanece em pecado não viu, nem o conheceu. Não viu e não tem relacionamento íntimo, não conheceu. Aqui está escrito, 40, João 6,40. Porque a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê e crê tenha vida eterna e eu ressuscite no último dia. Então o pecado é um acidente e vai nos fazer, Senhor, me perdoa, tem misericórdia de mim. Eu conheço pessoas que tem umas igrejas por aí, se o camarada adulterar, ele nunca mais tem chance. Não é o que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que Deus é misericordioso e perdoa. A Bíblia também ensina que nós temos que fugir da aparência do mal, deixar o pecado. O Senhor nos dá o Espírito Santo, mas a mesma Bíblia que diz que o Senhor dá o Espírito é a mesma palavra que diz: enchei-vos do Espírito. Deus nos salva, nos sela com o Espírito, nos dá o Espírito, mas quem se enche do Espírito somos nós. Ah, Deus me enche do Espírito. Ele já deu o Espírito. Enchei-vos. Está entendendo? Enchei-vos do Espírito. Então quem vai se encher sou eu. Como que eu vou encher do Espírito? Esvazia primeiro. Tira tudo quanto é coisa ruim. Aqueles que crucificaram a sua carne com Cristo já estão numa situação diferente. Já crucificou o que é de Deus, já crucificou a sua carne. Agora eu vou me encher do Espírito, orando, consagrando, lendo, buscando, me esforçando, vou me encher do Espírito, eu quero mais de Deus, eu quero fome, tenho sede, como diz o salmista, no Salmo 42, verso 1 a seguir. Então, Deus dá o Espírito, mas é a igreja que se enche, você que enche do Espírito, é um imperativo, enchei-vos do Espírito. É um imperativo. Queridos, o plano é perfeito. Oi. Exato. Filhinhos, não peguei, mas se pecardes, tendes um advogado. Muito bem. Se pecar, porque eu disse, é um acidente, e ele nos perdoa. Filhinhos, não pequeis. Todavia, se pecardes, tendes um advogado. Porque o texto nos informa também aqui, olha. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica justiça é justo, assim como ele é justo. Quem pratica o pecado é do diabo. Aqui, o praticar aqui é contínuo, é verbo contínuo. Não é que pecou, caiu, levantou, sabe? Talvez alguém que vai me ouvir depois, talvez você também que está aqui hoje, tem no seu pensamento: mas eu pequei, agora como é que eu faço? Há poder nesse sangue para perdoar pecados. Levanta a sua cabeça, não deixa o inimigo ficar te acusando, não. Há poder. Você pecou, errou e pecou, mano. Eu também pequei, já errei, você acha que não? E não foi pecadinho, foi pecadão mesmo. Porque, na verdade, tem pecadinho e pecadão. Porque tem pecado que não é para a morte. E tem pecado que é para a morte. E diz a palavra: esse eu digo que nem ore. Então, o negócio é sério. Né? Quando eu for ensinar sobre a martiologia, vou falar sobre isso. Esse estudo aqui é sobre soteriologia. De modo que qualquer que é nascido de Deus não permanece em pecado. Porque a sua semente permanece nele. E não pode pecar porque é nascido de Deus. Ele não vai viver, ele errou, mas não vai descansar no pecado. Uma coisa é assentar-se, é descansar-se no pecado. Que se lasque. Quero mais que o mundo acabe em barranco para morrer encostado. Quer nem saber. Nunca nasceu de novo. Nunca conheceu o Evangelho. Nunca foi um crente. Nunca foi um salvo em Cristo Jesus. Porque nós podemos errar. Erramos, sim. Erramos sério. Erramos feio. Outro dia, acho que foi sábado, um jovem perguntou assim, falando sobre salvação, aí ele falou assim: mas salvação não perde. Eu falei: não, salvação é eterna. Né? Mas se fulano adulterar, a Bíblia fala que o único pecado que não tem perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo. E a blasfêmia contra o Espírito Santo, no texto que Jesus mostrou ali, deixou bem claro, era apontar aquilo que era obra de Cristo como obra do diabo. Né? Aí eu comecei a explicar e tal. Mas se alguém, então, se eu sou um eleito de Deus e eu blasfemar contra o Espírito Santo? Não há possibilidade, porque está escrito aqui, quem pratica pecado é o diabo. Aliás, verso 9: qualquer que é nascido de Deus não permanece. Não é isso que eu quero, não. E bem sabeis que ele se manifestou aqui. 6: qualquer que permanece nele não pratica o pecado. Então você não vai fazer isso daí, porque Deus é quem nos sustenta.
Queridos, eu vou repetir a frase de Charles Haddon Spurgeon. Se a salvação dependesse de mim, 1000 vezes eu me perderia por dia. Mas a nossa salvação está em Cristo Jesus, Senhor e Todo-Poderoso, nosso Salvador. Olha bem, o plano é perfeito. Romanos 8, 28 a 30. Vamos lá? Agora eu vou ter que dar uma acelerada aqui. Romanos 8, do verso 28 ao verso 30. Olha só que coisa tremenda. Bastante conhecido. Já lemos agora há pouco. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque os que dantes conheceu também predestinou. Dantes conheceu eternidade passada. Predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esse também chamou. Eternidade presente. E aos que chamou, também justificou, eternidade presente. E aos que justificou, a esse também glorificou, eternidade futura, mas que o verbo está no passado. Porque na mente de Deus, nos decretos eternos, nós já estamos glorificados. Não, mas nós estamos num corpo de pecado ainda, sim. Mas nos decretos de Deus, ninguém, absolutamente, nem você nem eu, pode impedir esse agir de Deus. Na eternidade, Ele decretou, Ele chamou, Ele justificou. E aqui nós temos aqui uma sequência interessante. E essa sequência é tremenda. Eternidade passada, conheceu e predestinou. Eternidade presente, aliás, onde está? E aos que predestinou, a eles também chamou. E os que chamou, justificou, presente. E também glorificou. Tudo com o verbo no passado. Vai acontecer ainda, mas o verbo está no passado. Estamos garantidos nessa glorificação, queridos. Já, mas não ainda. Nas mentes de Deus já somos, mas não ainda. Entenderam? Queridos, Deus sustenta os salvos. 1 Pedro, capítulo 1. 1 Pedro, primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo 1, verso 3 a 5. Vocês aguentam mais 10 minutinhos aí? Aguenta, né? Isso é uma bênção. 1 Pedro 1, de 3 a 5. Olha só que coisa tremenda. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável, que não pode murchar, guardada no céu para vós. Espera aí. Então quer dizer que eu pego a salvação? A salvação é eterna, é incorruptível, é incontaminável, é uma herança que Deus preparou para nós e que não pode murchar, não pode desvanecer, guardada nos céus. Aí quando chega lá na eternidade, rapaz, Jesus, o Senhor, o Pai e o Filho conversando, o Espírito Santo. Morreu por tantos lá e eles não vieram, a herança está aqui, ó. Né? A herança está aqui, mas eles não vieram, nós falhamos, né? Puxa, já viu aquela festa? Você programa aquela festa, faz aquele monte de comida, assa carne para 50 pessoas, parece 15. Puxa, come, não acaba. Meu Deus, não é nem pelo dinheiro que você gastou. É porque, puxa, eu queria tanto que tivesse vindo, mas não veio. O carro quebrou, outro não sei quem, outro não sei o que lá. Não, isso acontece conosco, com Deus não. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito, pois vou preparar-vos lugar e voltarei. Estão entendendo? É uma herança guardada para nós. Olha só, João 6, Evangelho, 53 até o 58. Olha só, João 6, 53 a 58. E Jesus lhe disse, na verdade, vos digo que, se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim, e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim, quem de mim se alimenta, também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu, não como o de vossos pais, que comeram maná e morreram. Quem comer este pão, viverá para sempre. Aleluia. Falando de Cristo, da palavra dele, do seu sangue, da sua carne.
viverá para sempre. Olha só, em João 4, verso 14, o Senhor fala para aquela mulher samaritana, olha só, João 4, do ladinho aí, 4,14, diz assim o texto: mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água para que salte para a vida eterna. Ou seja, somos saciados. Quem está em Cristo não vai querer Cristo e o mundo. Por exemplo, eu gosto de ir na igreja, eu até gosto dos crentes, mas quando chega o carnaval eu não aguento. Não, eu até gosto do crente, mas aquela festa regional, no norte, no nordeste, no sul, no sudeste, aquela, sabe, eu até gosto, eu vou até junto, até todo dízimo, até dinheiro eu dou para a igreja, para os crentes comprar terreno, comprar as coisas, comida, mas assim, viver com Deus, simpatia com o evangelho, eu tenho, mas simpatia com o evangelho, você vai para o inferno com simpatia e tudo. Se não comer da carne, porque nós estamos satisfeitos. Tem uma canção na harpa cristã que diz assim, ó, estou satisfeito com Cristo. Estamos satisfeitos com Ele. Não buscamos outra riqueza, não buscamos riquezas outras. A nossa riqueza é Cristo, a nossa vida é Cristo. Quem beber dessa água vai fazer nele jogar uma fonte para a vida eterna. João 7, versos 37 e 38. O Senhor Jesus Cristo, no último dia da festa, se colocou em pé e disse: quem tem sede, venha a mim e beba. E quem quiser, beba fartamente, e rios de água viva fluirão do seu ventre, dizia do seu espírito. Nós estamos saciados nele. Não queremos viver no pecado. Estamos seguros nele, firmados nele. Agora observe. Uma coisa muito interessante que eu não posso deixar de falar para nós concluirmos essa série de mensagens. Um texto que eu amo em Judas, Epístola de Judas, antes de Apocalipse. Olha só, o verso 1, o verso 24 e o verso 25. Olha só, Judas 1, verso 24 e depois o verso 25. Judas, esse aqui é o irmão de Jesus, tá, irmãos? Servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados, santificados em Deus Pai e conservados em Jesus Cristo. Ninguém nos separa do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Guarda isso na sua cabeça, no seu coração. Escreve na tábua do seu coração. Chamados e conservados em Cristo Jesus. Como é que está na sua Bíblia, amor? Verso 1 de Judas. Como está na sua, Monselho? Só o primeiro versículo. Monselho, como que está escrito aí? Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, chamados, guardados em Jesus, guardados. Como é que está aí, amor? Preservados. Ó, a minha fala conservados, guardados e preservados. Entendeu? É esse o sentido. A sua está assim, irmã Fátima? É isso. Guardado, preservado, conservado em Cristo. Ninguém nos separa do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Olha só. Agora vai para o verso 24. Ora, aquele, o acraselo quer dizer para aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar. Então, esse Deus que é poderoso de nos guardar de tropeçar, irmão. Guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória, ao Deus único, sábio, Salvador nosso. Seja glória e majestade, domínio e poder agora e para todos sempre. Amém. Escuta isso aqui, verso 24. Irrepreensíveis com alegria perante a sua glória. Imagina o Deus, o Pai Todo-Poderoso. Eu vou repetir o que eu falei agora há pouco, aquela demonstração que eu falei agora há pouco. Chegou no céu, faltando 300 mil. Mas cadê a alegria? Oh, aleluia. Verso Isaías 53. Ele verá o fruto do seu trabalho e ficará feliz, satisfeito. Aí quando chega na eternidade, o Pai está alegre, feliz. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis e sem alegria, porque uns 100 mil ficou. Perdeu um pouco da alegria. Entendeu como é que é? Não, mas cadê a alegria do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Peraí, não, mas não. Aqui está dizendo que vai haver uma festa. Há uma festa diante dos anjos para um pecador que se arrepende. Olha aqui isso aqui. E é uma festa no céu. A hora aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória. E com alegria que não seja recebido nos tabernáculos eternos, sustentados, guardados, irrepreensíveis diante do Senhor, porque é Ele que nos sustenta.
E teve um pastor na minha casa que usou o verso 21 para contradizer isso. Olha só o verso 21 aí, ó. Conservai-vos a vós mesmos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus para a vida eterna. É você que conserva. Olha, é o que está escrito aí. Queridos, nós temos que ler a palavra e pregar a palavra, e não parte da palavra. O câmbio do carro faz parte do carro, mas não é o carro. O volante do carro faz parte do carro, mas não é o carro. O carro é o carro todo. O ensino doutrinário não é uma parte, é todo. Não é um versículo isolado, é todo, no contexto. O texto está dizendo assim, ó, conservai-vos a vós mesmos no amor de Deus, no amor. Eu vou manter ali, eu vou lutar. Não, Deus nos conserva, Deus nos sustenta, mas eu tenho uma responsabilidade de viver diante dele em piedade, em santo amor, em santo trato e piedade, esperando a misericórdia do Senhor Jesus. E a piedade de alguns usando de discernimento. Então, se a premissa é esta, e só vai alguns com temor, arrebatando o fogo. Então eu que salvo. É a mesma premissa que eu posso usar para o verso 21, eu posso usar para o verso 23. Conservai-vos, eu me conservo, então sou eu que salvo. Não, quem salva é Cristo. O que está querendo dizer aqui? Ó, que você coopera com a salvação? Não, Deus é que faz, começa, desenvolve e termina. O que me compete isso daqui então? Compete que eu, como igreja, como corpo de Cristo, trabalho para ajudar aqueles que estão ali com os joelhos, né? Os joelhos, como é que fala lá em Hebreus? Joelhos vacilantes. Tem um texto lá em Hebreus, lá, joelhos trôpegos, os pés sem firmeza. Eu vou lutar, eu vou ajudar com ele, vamos lá, irmão, vamos lá, firme aí, ó. Vamos levantar a cabeça, vamos servir ao Senhor. Porque para tacar pedra tem um monte, né? Mas aquele que poderia tacar uma pedra, ele se fez por nós a pedra angular de esquina. Está entendendo? Nós queremos tacar pedra muitas vezes, ao invés de estender as mãos, mas aquele único que poderia atirar uma pedra, que é Cristo, que não tem pecado algum, ele não atirou pedra, mas ele é a pedra que nos sustenta. Nós estamos firmados na rocha, e essa rocha é Cristo Jesus. Glória a Deus. Queridos, Deus é poderoso para nos guardar, apresentar com alegria, Ele é Salvador nosso. E os que se desviam, queridos, quem saiu nunca foi, e quem é nunca deixará de ser salvo. Quem saiu, saiu, mas ficou 10 anos. Conhece, irmã Fátima? 10 anos no Evangelho, 20 anos. E está numa cachaça, está na bagunça, cada mês troca de mulher, troca de esposa, vira um mulher velha, foi morar com um homem, foi uma miséria. E pregava, orava, e daí? Nós não temos respaldo bíblico para apresentar isso? Temos. Vários até, por sinal. Leia comigo. Eu já vou estar encerrando, de verdade. 2 Timóteo 2. 2 Timóteo 2, 17. Até o 20. E a palavra desses roerá como gangrena. Algumas versões falam câncer. Entre os quais são Himeneu e Fileto, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já era feita, e perverteram a fé de alguns, certo transtorno, né? Todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus. E qualquer que profere o nome do Senhor Jesus Cristo, aparta-se da iniquidade. Ora, numa grande casa não há somente o vaso de ouro e vaso de prata, mas também de pau, de barro, uns para a honra e outros, porém, para a desonra. Saíram, mas não é. Desviaram da fé, mas não da salvação, da fé do conjunto de ensinamento e instruções. Fé como conjunto de doutrinas. Desviaram, saíram, foram para outro lado e transtornaram até a fé de alguns. Mas e agora? Como é que faz? Mas o Senhor tem um selo aqui, ó, e Deus conhece os seus. E os seus apartam-se da iniquidade. Está vendo a perseverança dos santos? Deus conhece o seu, tem um selo sobre os seus, e esse se aparta da iniquidade. Se você vê um crente envolvido na mentira, no pecado, no engano, nesse sentido, ele não é um salvo em Cristo Jesus. Ele vive nisso, ele não é. Já disse, o erro, o tropeço, o pecado é um acidente. Uma vida disso não é um acidente. É uma vida de alguém que não é salvo em Cristo Jesus. Já errei, já pequei, já falei, mas eu nunca tive tanto temor de Deus como tem nesse tempo de então. Quanto mais eu vou conhecendo, mais vai pesando na minha vida. Mais vai pesando na minha vida. Olha só, 1 João 2, epístola. 1 João 2, 18, 19. Salvação se perde? Não era salvo. Quem é, nunca deixa de ser. E quem saiu, nunca foi. 1 João, capítulo 2, verso 9. 1 João 2, verso 9. Verso 18 e 19, perdão. Verso 18 e 19. Filhinhos, é já a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos.
por onde conhecemos que é já a última hora. Saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifeste que não são todos de nós. Muitos pastores usam isso aí para pregar para aquele irmão que sai da congregação e muda de bairro, muda de congregação e tal. Saiu. Não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo, saiu do meio da igreja, porque não era da igreja, era joio. É como Emineu e Fileto, que era como um gangreno, como um câncer. E era um filho das trevas, não filho de Deus. O texto informa, saíram de nós porque não eram de nós. Se fosse, ficariam. Isso aconteceu para que se manifeste o que não são e os que são de nós. Nós quem? A igreja. 1 João 3, aí do ladinho. Verso 1. Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhante a Ele, porque assim como é, o veremos. E qualquer que nele tenha essa esperança, purifica-se a si mesmo, como também Ele é puro. Aleluia. Vou parar por aqui porque o texto já é mais extenso e a hora já foi. Vamos ficar em pé? Vamos ficar em pé? Vamos adorar o Senhor em oração? Mateus 7,21 fala assim, alguns vão chegar, ele fala assim, nem todo que diz Senhor, Senhor, herdará o reino dos céus. Tem gente, queridos, que naquele grande dia, no grande dia do juízo, vai chegar e vai, Senhor, nós expulsamos demônios, nós curamos enfermos, nós fizemos uma obra de assistência social muito linda, no teu nome. Ele vai dizer, apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Você está entendendo? Como é sério isso? Saíram de nós, mas não era de nós. Era joio. Jonas 2, verso 9 diz, do Senhor vem a salvação. Eu quero encerrar essa pregação e essa série citando de novo esse versículo. Todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu eu perca, mas que eu ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que me vê, ou que vê o Filho, e que nele crê, tenha vida eterna, e eu ressuscite no último dia.